Hoje a gente vai conversar sobre os 3 hábitos mais poderosos para quem tem pangastrite, esofagite e infecção por H. pylori. Então, se você tem pangastrite, esofagite, infecção por H. pylori, refluxo e os sintomas que essas doenças trazem, essa live aqui é para você. Só que eu vou falar para você aqui logo agora, que eu anotei aqui para você, sobre o que a gente vai falar hoje, para você decidir se você vai ou não ficar até o final dessa live. Primeiro ponto, pangastrite. Qual que é a alimentação gastroprotetora e anti-inflamatória que uma pessoa que tem pangastrite pode comer? Tá bom? Eu sei que uma das maiores ansiedades que você tem é saber o que comer e como comer para poder tratar da sua gastrite e voltar a ter o prazer de comer sem dor, queimação, arrotos e azia. Show? Muito bem. Segundo ponto, esofagite. Quais são as plantas medicinais mais desintoxicantes para ajudar a desinflamar o esôfago? Então, se você sofre com esofagite, com os sintomas que elas trazem, como aquele queima na garganta, na boca do estômago, aquela sensação de um bolo preso na garganta, sufocamento, dor nas costas, dor no peito, tosse e pigarro que não passa por nada. Vamos também conversar sobre isso para a gente conseguir voltar a dormir sem refluxo e a queimação da esofagite. Terceiro ponto, vamos falar aqui sobre a H. pylori. Quais são os melhores hábitos para a gente conseguir eliminar a bactéria H. pylori sem uso de apenas antibióticos ou remédios naturais. Então a gente vai conversar sobre essas 3 questões hoje. Mas Carlos, a minha é uma gastrite erosiva, é uma gastrite moderada, é uma gastrite de antro, qualquer tipo de gastrite, gente, não se preocupe. Qualquer tipo de esofagite, grau A, grau B, grau C, tá bom? Carlos, e por que você está fazendo essa live? Porque você pediu para mim para fazer essa live. Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories essa semana, perguntando qual assunto você quer que eu fale na próxima live. E aqueles que acompanharam os stories, que escreveram, a maioria escreveu, né? Muita gente escreveu pangastrite, esofagite e H. pylori. Então, você pediu, a gente vai trazer porque é algo mais específico para o seu caso, tá bom? Sempre que a gente abrir uma caixinha, vai lá e acessa, tá certo? Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos Henrique. Eu sou professor de curso livre em que eu ensino as pessoas, através do programa de gestão plena, a voltar a ter o prazer de comer sem dor, queimação e azia, conseguindo vencer a doença de forma natural e de uma vez por todas com essa mudança de hábitos, os hábitos desintoxicantes. Então, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. E essa live daqui, gente, não é uma live para quem está procurando um novo remédio natural, um novo remédio de farmácia ou uma nova dieta. É uma live onde a gente ensina tratamento da causa da doença, né? A gente vai ali realmente naquilo que está gerando o problema, tá bom? 3 motivos para vocês fazerem o que eu vou ensinar hoje em relação a pangastrite, esofagite e H. pylori. Por que seguir uma alimentação gastroprotetora? Para que a gente consiga proteger o estômago do próprio ácido do estômago, né? E não ter uma diminuição do muco que protege o estômago, e assim a gente consiga tratar a dor. Já as plantas medicinais vão ajudar a reduzir a queimação e os hábitos desintoxicantes vão ajudar a eliminar a H. pylori e a combater os arrotos, tá certo? Muito bem, gente, vamos lá então começar falando da pangastrite. Eu quero que quem está nos comentários aí escreve para mim, porque eu quero saber se você tem pangastrite. Ou se você não tem pangastrite, qual que é o seu tipo de gastrite? Gastrite erosiva, atrófica, autoimune, de antro. Tenho gastrite erosiva. Tem meses que eu tomo chá, suco de batata inglesa, alivia, mas continua doendo e queimando. É exatamente o que eu falo. O suco não resolve, né?
nem de batata, nenhum tipo de suco. Gastrite crônica. O que é a pangastrite? A pangastrite é uma inflamação geral do estômago. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês. Então, ó, a pangastrite é quando todo o estômago está inflamado, todo o estômago está avermelhado, né? Devido à grande quantidade de toxinas no corpo. Então, para a gente poder tratar essa pangastrite, a gente precisa fazer um processo de desintoxicação do nosso organismo. Esse processo de desintoxicação eu aprendi dentro do curso de Naturologia Clínica aqui em Maceió. Então, eu comecei a estudar sobre isso nas apostilas e comecei a colocar em prática na minha vida, porque eu tinha muitos problemas gástricos e através disso eu consegui me livrar de todos os sintomas da gastrite e eu tenho ensinado também esses hábitos para as pessoas. Então, a pangastrite, que é uma inflamação geral do estômago, apesar de estar no estômago, ela tem outras causas. Por quê? Imagine que o estômago é o seu órgão de choque. Quando tem algum curto-circuito, o curto-circuito, a energia, eu não sou quem aqui é eletricista, escreve aí nos comentários. A energia, ela vai se concentrar em dar curto-circuito exatamente onde tem fio desencapado, onde tem gambiarra. E aí, naquele local vai gerar um incêndio, vai explodir, vai acontecer alguma coisa. A mesma coisa é o seu estômago. O seu estômago é o seu órgão de choque. Então, quando o seu emocional estiver abalado, quando você estiver com deficiências nutricionais, quando você está com problemas no seu intestino, como desbiose, inflamação e etc., quando você tem acúmulo de açúcar e gordura no sangue, o órgão de choque que vai receber toda essa carga negativa de toxicidade é o estômago. Então, o seu estômago, você tem naturalmente uma tendência para ter doenças no estômago, né? E isso vai gerar a pangastrite. Então, todos esses aspectos que eu falei acabam, né, aqui gerando essa inflamação geral do estômago. Por isso que não adianta você colocar alguma coisa no estômago, porque o problema não é o estômago, o problema é o sangue por inteiro intoxicado, engordurado, o emocional abalado, a deficiência de nutrientes, a imunidade baixa, né? O que você está comendo, bebendo, inalando, tudo isso vai contribuir para o seu estômago estar com uma boa digestão ou uma má digestão. Vocês entenderam? Então não se resolve colocando remédio de farmácia, não se resolve colocando remédio natural, não se resolve fazendo dietas, parando de comer isso ou comendo aquilo. Nada disso resolve o problema. Porém, esquecendo da dieta, a gente vai aprender uma alimentação gastroprotetora do estômago, tá certo? Que não é dieta. Quem passa a dieta é o nutricionista. O naturólogo, ele ensina para você a tratar a causa do problema, sugerindo princípios de uma alimentação gastroprotetora. Mas não a dieta calculada com calorias, tarará, não, nada disso. A gente vai ensinar os princípios para você melhorar a qualidade da comida indo na causa do problema, comendo alimentos gastroprotetores. Vamos lá. Sobre a alimentação gastroprotetora da gastrite, da pangastrite ou da gastrite, né? Então, ó, veja bem, nós temos vários hábitos da alimentação gastroprotetora. Nós temos o hábito da regularidade, tá vendo aqui, ó, da qualidade, da combinação, da mastigação, da eliminação, a quantidade eu repeti, né? Quantidade aqui é qualidade, né? Então, nós temos vários hábitos dentro do pilar da alimentação gastroprotetora. Você tem que praticar todos eles. Todos eles são importantes para você não estar sofrendo com dor, queimação, azia e tudo mais. Entenderam? Agora, hoje, a gente vai trabalhar aqui, ó, a qualidade, tá bom? A gente vai trabalhar a qualidade. Carlos, mas é só a qualidade? Não. Hoje a gente vai trabalhar só um hábito.
mas lembre que você precisa de todos, beleza? Então vamos lá. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de alimentação gastroprotetora. Por exemplo, as pessoas que têm pangastrite, será que elas podem comer raízes? Escreve nos comentários aí. Será que quem tem pangastrite pode comer raízes? Por exemplo, será que pode comer... Eu chamo de macaxeira, vocês chamam como aí? Outros chamam de mandioca. Será que pode comer mandioca? Batata, doce? Será que pode batata inglesa? Será que pode comer inhame? Que mais? Será que pode comer gengibre? A cúrcuma? Será que pode comer... Que mais tem de raiz? Cenoura, beterraba, taioba? Ninguém sabe, né? Mas tem eu coloquei inhame, né? Mas tem o inhame de taioba. Então, será que pode comer? Vocês estão comendo? Vocês têm que participar aí, tá bom, gente? Então, gente, a resposta para essa pergunta é sim. As pessoas que estão sofrendo podem comer esses alimentos aqui, né? Porque são alimentos, são raízes, que são fontes de carboidratos naturais, fontes de amidos naturais, ajuda da energia, disposição, ajuda também no ganho de massa. Agora, eu vou curar a pangastrite só comendo raízes? Não, porque a raiz ela é um alimento, né? Então, você tem vários alimentos. Por isso que eu não gosto de passar uma dieta, né, em que a pessoa come só aquilo. Eu gosto de passar um princípio, porque a pessoa ela vai escolher comer aquilo que ela se sente melhor no momento, que consegue digerir melhor. Entenderam? Se eu passar só uma coisa para você comer, e se você não se der bem com a macaxeira, como é que vai ser? Entendeu? Você vai ficar sem opção. Por isso que a gente ensina os princípios. Então, é uma boa combinação, mas você tem que saber, é uma boa qualidade, mas você tem que saber combinar qual que é a hora certa de comer isso daqui, qual que é a quantidade, como mastigar corretamente. Porque se você misturar isso daqui com algum alimento errado, você pode aí ter algum problema. Frutas ácidas. Será que quem tem pangastrite pode comer frutas ácidas? Vamos fazer aqui esse game aqui. Escreve aí nos comentários. Quem tem pangastrite pode comer frutas ácidas? Coloca assim no comentário, má, má ou boa, né? Tem 3 opções. Má, boa ou depende. O que é que você escolhe aí? Má, boa ou depende? Fruta ácida. Pode ou não pode? Eita, estão se dividindo aqui, ó. Teve 2 com não, 1 com sim, 3 com não. O não tá ganhando aí, viu? Escreve aí nos comentários. Peguei medo de comer laranja e abacaxi. Colocaram aqui depende. Teve 1 depende só, o restante foi tudo não e sim. 2 depende. Então, gente, vamos então escolher aqui. E aí, qual que eu vou colocar aqui? E a resposta é depende. Depende. Se você usar as frutas ácidas do jeito errado, você vai passar mal. Qual que é o jeito errado de comer frutas ácidas? Se você não está praticando, não está fazendo uma desintoxicação, uma limpeza intestinal, você que é aluno, não os alunos novos, que os novos são no começo, mas você que é aluno antigo, os alunos antigos, eles têm que fazer o quê para poder usar a fruta ácida? Tem que fazer o quê, alunos? Limpeza intestinal, né? Depois tem que fazer a cura do limão e depois a desparasitação. Tem que ter um preparo para você conseguir usar essas frutas ácidas. E mesmo assim, essas frutas, elas são em menores quantidades e juntamente com outras frutas em forma de sucos, por exemplo. Algumas pessoas conseguem comer a fruta ácida sem nenhuma dificuldade, mas a maioria das pessoas, como estão muito intoxicadas, elas acabam não conseguindo comer a fruta ácida. Por isso que eu geralmente não recomendo fruta ácida para quem não é meu aluno, porque se a pessoa passar mal, ela vai colocar a culpa em mim. Mas se o aluno passar mal, ele pode conversar comigo e ali eu passar para ele a orientação de como que ele vai usar, tudo certinho. Eu vou ali saber instruir ele. Então, depende. Se você souber realmente usar a fruta ácida da forma correta, da forma que ela não agrida, você vai poder usar. Mas se você não sabe como usar, está perdido, é melhor evitar por enquanto. Mas a fruta ácida não faz mal. Ela não faz mal. É o seu estômago que não está conseguindo digerir bem.
Leite. Quem tem pangastrite pode consumir leite? Escreve aí nos comentários. Sim, não ou depende. Escreve aí o sim, não ou depende. Quem está gostando, gente, dessa forma aqui de passar para vocês, fica mais fácil, né? Para a gente poder aprender. Leite. E se for o leite integral, ou leite desnatado, ou leite sem lactose, será que pode? Cadê? A resposta é não. Não é uma boa escolha ali usar o leite, a não ser que seja um leite, aí tem que escrever aí, ó, um leite vegetal no momento, porque é um leite anti-inflamatório. Suco detox, eu posso usar os sucos detox para quem tem pangastrite? Escreve aí nos comentários sim, não ou depende. Sim, não ou depende. Cadê o pessoal? Vai escrevendo, gente, ficar no tempo. Senão eu vou demorar mais do que o tempo. Colocaram sim aí. Sim, sim. A maioria escrevendo aí sim. A resposta é sim. A gente pode usar aí o suco detox. Mas, ó, escreve aí no caderno. Suco detox não cura, não faz milagre, não resolve o problema. Ele ajuda, vou colocar aqui letra maiúscula. Ele ajuda. Anota aí. O suco detox sozinho não resolve o problema. Porque muita gente quer uma receita de um suco de batata, de babosa, etc. E ele não vai resolver o problema. Pão. Quem tem pangastrite pode comer pão? Escreve aí nos comentários sim ou não. A resposta é depende. Esse pão aqui, nós temos o pão branco que você deve evitar. Nós temos o pão 100% integral. Temos o pão sem glúten. Então, o pão branco você deve evitar. Já esses dois aqui dá para você usar ainda, principalmente em forma de torradas. Mas não esquecer que você tem que praticar os outros hábitos da alimentação gastroprotetora, né? E está aí com a gente praticando os hábitos também desintoxicantes através do evento Restauração Gástrica. Vocês entenderam, gente, como é que funciona a alimentação? Eu estou passando aqui um pouco para vocês já irem fazendo essas mudanças e irem entendendo que não é apenas fazer uma dietazinha ali, pão com queijo e um pouquinho de café, não é assim que funciona. Parar de usar fritura, fruta ácida, fazer uma dieta não resolve o problema, porque a dieta ela é restritiva, ela pode não ser boa para o seu caso, geralmente são dietas inflamatórias. Então é por isso que a gente precisa voltar-se para uma alimentação gastroprotetora, tá bom? Essa live também é para quem está no programa de gestão plena, para quem é aluno. Sim, todo mundo aqui que é aluno pode ficar aqui na live porque vocês vão revisando, né? Vão revisando, vão aprendendo também coisas novas. Então fique à vontade, você que é aluno, para estar aqui com a gente. Mas não deixe de assistir às aulas da plataforma. Você que é aluno antigo, né? A gente revisou as aulas, tem aulas novas. Então você pode assistir lá aulas novas. Então corre lá para poder assistir. Ok. Agora, antes da gente conversar aqui sobre a esofagite, eu quero conversar um pouco com vocês. Quero perguntar para vocês o que é que vocês acham que resolve a pangastrite de uma vez por todas. O que é que trata a causa da pangastrite? Primeiro, o que é a causa da pangastrite e o que é que trata essa causa? Quero ouvir a opinião de vocês. Tenho gastrite, todos os dias sinto dor nas costas ao amanhecer. Será que é gastrite? Sim, porque a gastrite, a gente tem aqui fios nervosos que afetam, né, as vértebras da coluna vertebral, tá bom? Então, sempre que a gente tem uma crise de gastrite, a gente sente dor nas costas. Tenho refluxo, esofagite, toda vez que bebo leite de caixa, sinto queima, exatamente. Tem que trocar por leite vegetal. Gente, veja bem, a gente vai agora conversar, antes de eu falar aqui da esofagite, né? Alguém colocou aqui dieta, alimentação correta. Também faz parte, mas ainda não é isso. A dieta da alimentação correta é uma das coisas, né? Mas o que mais?
A causa principal da pangastrite é o acúmulo de toxinas. O que vai solucionar é uma desintoxicação. A desintoxicação ela é feita quando a gente toma banho de sol, pratica respiração anti-refluxo, faz uma alimentação gastroprotetora, cuida do emocional, pratica exercício físico. Todos esses são hábitos que jogam para fora toxinas, através da urina, do suor, das fezes e dos catarros e gás carbônico que sai pelo seu pulmão. Então a gente vai eliminando essas toxinas, tirando a sobrecarga, desinflamando, nutrindo o corpo adequadamente e aí o estômago volta ali a ser restaurado. Ok, gente? Muito bem, a gente vai falar agora dos pigarros, né? Tá, vamos lá então. Esofagite. A esofagite é uma inflamação aqui na região do esôfago. Então a esofagite geralmente ela é uma erosão, uma inflamação que acontece no esôfago, geralmente por causa do refluxo, que é ácido, e acaba inflamando a mucosa do esôfago, ok? E aí existem algumas plantas medicinais que têm substâncias específicas para ajudar a desinflamar o esôfago. Uma delas é a cenoura. A gente vai trabalhar aqui com as cores dos alimentos. Cada cor tem a sua função. Eu vou tentar aqui dar para vocês um exemplo em relação às cores. Vocês lembram aqui dos Power Rangers? Lembra que os Power Rangers, eles tinham cores diferentes? Tinha o Power Ranger verde, tinha o Power Ranger vermelho, tinha o amarelo, a rosa, o azul. Quando todos eles se uniam, eles conseguiam derrotar o inimigo. Eu lembro que eu assistia na minha infância. Quando eles se uniam, eles conseguiam derrotar o inimigo. Cada um tinha a sua função ali para poder montar o que eles chamavam de Megazord. E assim eles conseguiam vencer ali o Megazord do mal. A mesma coisa são os vegetais. Cada vegetal tem uma cor diferente. E cada cor ela tem um benefício diferente. Então você não tem que focar em usar só a cenoura, ou só a batata, ou só a aveia. Você tem que focar em ter uma alimentação gastroprotetora completa. Mas falando aqui da cenoura para esofagite, a cenoura, anota aí, ela tem beta-caroteno, que é a substância que faz ela ter essa cor alaranjada. Então essa cor laranja, ela é responsável por ela ajuda a estimular a produção do mucoprotetor, né, ali do estômago, evitando as erosões do esôfago. Então ela ajuda a proteger o estômago ali da agressão que o alimento causa e isso gera, consequentemente, refluxo que vai causar erosões. Então esse laranja, essa cor laranja, o beta-caroteno, ele contribui para isso. Claro que ele sozinho não vai curar a esofagite, mas vai ajudar bastante. Anotaram, gente? Beta-caroteno da cenoura. Mas você tem que comer também outros alimentos de cor laranja, beleza? Para pessoas que têm aí erosões, esofagite erosiva, grau A, grau B, grau C, deve ingerir mais cenoura, sim, crua, cozida, em sucos, tá bom? Anotaram aí a questão da cenoura, gente? Cor laranja. Agora, beterraba. A beterraba, ela vai ter as betalainas. Escreve aí no caderno, betalainas. Então, a betalainas é o que faz com que a beterraba tenha essa cor roxa. Carlos, e para que serve a cor roxa? A cor roxa, ela ajuda a reduzir as inflamações da mucosa gástrica, que tem gerado aquela sensação de bolo na garganta, queimou na boca do estômago, pigarro, tosse que não passa por nada, inchaço, sensação de um treco preso na garganta, aquela sensação, à noite, né, a questão de dormir. Então, é muito importante que você use alimentos de cor roxa, não só a beterraba. Diga aí outros alimentos de cor roxa. Quem aqui vai saber? Escreve aí nos comentários outros alimentos de cor roxa. Por isso que eu falo, não adianta só você mudar a alimentação.
você tem que saber o que comer e tem que ser uma alimentação gastroprotetora. A beterraba, ela vai ajudar exatamente, vou dar aqui para vocês um exemplo. Vocês lembram dos aniversários e casamentos de antigamente? Vocês lembram do tamanho dos bolos que era os aniversários de casamento? Lembram disso? Então, gente, para que esses bolos eles inchassem, precisava de algo no bolo, que era o fermento, né? Você colocava ali fermento e o bolo inchava. Mas o bolo não era feito apenas de fermento, né? Era um bolo maciço e que todo mundo conseguia comer. Hoje em dia as pessoas fazem aniversário e é um bolinho pequenininho, que não dá para quase ninguém. Apesar de eu não comer esses bolos de açúcar, leite, etc., como bolos naturais que eu faço em casa e tudo mais. Mas antigamente a gente comia na infância. Então, do mesmo jeito que o fermento ele faz esses bolos incharem, né, para que pudessem ter esses bolos grandiosos, a mesma coisa é a sua garganta. Se o fermento gera um inchaço do bolo, quando você está comendo errado, você vai fazer inchar a sua garganta, vai ter sensação de bolo na garganta. Vocês entenderam, gente? Tem mais uma planta, então utilize beterraba aí cozida, crua ou em forma de sucos. Então, você tem que ter cores na sua alimentação: verde, roxo, branco, laranja. Não tudo de uma vez, mas durante o dia. Eu sempre explico para os alunos que tudo tem um porquê. Se a pessoa ela come de manhã a banana, o mamão, a aveia, a uva passa, a semente de linhaça triturada, a semente de gergelim, o amendoim, tudo isso tem um porquê por trás. Um vai ter mais vitaminas, o outro vai ter mais açúcares naturais, o outro vai ter mais proteína e gordura, o outro vai ter mais. Quando você come uma alimentação assim, ela tem tudo o que você precisa para nutrir o seu corpo: as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, as gorduras, os ômegas, tudo o que você precisa, né? Então, o grande problema é esse: a gente para de comer o que não pode, mas não sabe comer de forma nutritiva aquilo que pode, beleza? Terceiro, clorofila, escreve aí, clorofila. A clorofila é a responsável por dar essa cor verde dos alimentos. Então, a clorofila ela vai ter uma ação cicatrizante na mucosa gástrica do esôfago, auxiliando em melhorar o pigarro e a tosse que não passa por nada, principalmente quando você faz em forma de sucos detox, por exemplo, ou numa salada, mas não use o couve refogado. Quando você frita o couve, né, você acaba fazendo ele perder as propriedades e aquele óleo frito ele vai gerar ainda mais refluxo. Então, às vezes é a questão de você realmente não saber a forma de fazer, tá bom? Mas anota aí, clorofila. Mas tem outras plantas verdes também, né? Rúcula, espinafre e assim vai, tá bom? E aí, gente, lembra daquilo que eu falei. Além de você fazer isso daqui, você precisa desintoxicar o seu corpo. Por quê? Qual que é a raiz do problema da gastrite? Não é a H. pylori, não foi a H. pylori que causou sua gastrite. Não foi a fruta ácida que causou sua gastrite. Não foi fritura, não foi leite e café. Não foi apenas a sua alimentação. A H. pylori pode ter contribuído, a fruta ácida não contribuiu, com certeza, a fritura contribuiu, o leite e o café contribuiu. Só que apenas isso daqui sozinho não causou a gastrite, é um conjunto de coisas que causa a gastrite. Sedentarismo, com emocional abalado, e alimentação errada, falta de sol, é um conjunto de hábitos que gera a gastrite e o refluxo. Vocês entenderam? Então, o que causa a gastrite é o acúmulo de toxinas. Então, só existe uma forma de você conseguir tratar a causa, o grande vilão, que é o acúmulo de toxinas, é fazendo uma desintoxicação do seu corpo. Escreve assim nos comentários: eu quero fazer uma desintoxicação. Escreve aí:
quero fazer uma desintoxicação. Quero ver quantas pessoas aqui que querem desintoxicar. O nosso grande problema é que a gente acha que é uma questão de sorte. Teve uma vez que alguém me disse assim: Carlos, eu vou ficar tentando e procurando, né, pulando de remédio em remédio, e eu tenho fé que um dia eu vou achar algo que cure. Veja bem, a pessoa, ela tira a confiança que ela tem em Deus, que Ele tem poder para curar com o que Ele quiser, e ela coloca a confiança em um produto natural. Então, ela pega e fala assim, ó, eu vou falar um exemplo, né? Uma suposição. Esse óleo de hortelã, ele cura a gastrite em 7 dias. Então, você vai tomar ele e você vai curar em 7 dias. Aí a pessoa vai lá, compra o óleo e começa a tomar o óleo. E aí o óleo não cura a gastrite. E ela vai lá e ela recebe outra propaganda. Não, porque o que vai curar a sua gastrite é o levedo de cerveja. Então, você vai pegar o levedo de cerveja e você vai tomar o levedo de cerveja 6 comprimidos, 2 vezes ao dia. Então, pega aqui, ó, 3 comprimidos e depois mais 3 comprimidos. Mas não vai curar a sua gastrite. O levedo de cerveja, ele pode até ajudar você, né? É um tipo de levedura natural, tipo um fungo natural, que tem aqui, produz vitaminas do complexo B, ferro e cálcio, assim como o óleo ajuda a aliviar a queimação, a dor, mas não é isso que vai resolver. Então, o nosso foco não tem que estar nessas coisas, o nosso foco tem que estar nos hábitos. Eu vou dar para você um exemplo. Na nossa infância, quem comprava isso daqui na infância, esses salgadinhos que a gente tinha a sorte de achar essas... Como é o nome que fala isso daqui? Eu esqueci agora o nome. Você foi dessa época? Escreve aí nos comentários. Se foi da época que a gente comprava esses salgadinhos. Eu chamo isso daqui de... eu chamo de salgadinho, né? Vamos chamar de pipoca, né? Pipoca. E aí a gente achava isso daqui, ó. Essas... Como é que se diz? Esses discozinhos aqui, né? A gente ficava muito feliz quando achava. Outra coisa também que a gente achava que era só preencher todo o álbum, né? De figurinhas, mas tinha que ter a figurinha premiada. É a mesma coisa em relação à gastrite. Você precisa de todas as figurinhas juntas para conseguir completar o álbum e realmente ficar livre de uma vez por todas. Então imagine que esse álbum aqui é a sua vida. Cada figurinha dessa aqui é um hábito. Vocês entenderam? Cada figurinha é um hábito. Então aqui é a luz do sol, aí aqui essa figurinha aqui é a respiração anti-refluxo, aqui é a desparasitação, aqui é o emocional. Então você vai preenchendo até você completar e aí você ganha o prêmio que é o quê? A endoscopia em estar livre da gastrite. Outra coisa, as pessoas antigamente elas preferiam o celular raiz, o celular que caía e não quebrava, que durava muitos anos, o celular Nokia, quem já teve? Hoje as pessoas preferem, inclusive eu, o celular Nutella, celulares que não duram muito, que quebram rápido, enfim. Esse daqui, ele caía no chão e quebrava o chão, né? Ao invés de quebrar o celular, quebrava o chão. Esse daqui, às vezes, nem cai no chão e já quebra, só de cair em cima da mesa. Então, o método do Rene, né, o relógio biológico, a eliminação, a nutrição emocional, é como se fosse o celular Nokia, é algo raiz, é algo que vai na causa, é algo durável, é algo para toda a vida. Aqui, ó, esse celular Nutella que a gente usa é os remédios naturais de farmácia e as dietas. Eles só aliviam a situação, mas daqui a pouco você precisa de um novo celular, de um novo remédio, de uma nova dieta. Vocês entenderam, gente? Eu acho que com essas ilustrações ficou fácil da gente compreender, né? Agora falando sobre a bactéria H. pylori. A bactéria H. pylori é uma bactéria que ela se instala no estômago, certo? E se o estômago estiver saudável, ele vai matar a bactéria sempre que ela entrar nele. É impossível você não ter a bactéria, porque a gente está se reinfectando com a bactéria constantemente, pelo que a gente inspira, pelo que a gente come, pelo que a gente bebe, pelo contato que a gente tem
com o meio ambiente? É impossível, você não vai conseguir ficar sem comer fora de casa. Você vai conseguir ficar sem comer nos locais, sem comer na casa da sua mãe? Você não vai conseguir. Você vai comer fora de casa. Então você vai contrair a H. pylori diariamente, semanalmente, não tem como fugir. A questão é, quando o seu estômago está saudável, ele mata a bactéria, o ácido que está aqui, né, junto com a imunidade, as células de defesa, mata a bactéria. Mas quando o estômago está inflamado, a imunidade está baixa, está faltando acidez no estômago, a bactéria ela consegue sobreviver aqui. E aí ela pode contribuir, né, juntamente com as toxinas, para gerar uma úlcera ou um câncer no estômago. Então, se a causa da H. pylori está aqui no estômago, é o corpo intoxicado e inflamado, é a imunidade baixa, logo, se eu usar isso daqui, não vai resolver o problema. Antibióticos para H. pylori, ele pode até matar a bactéria, mas depois ela volta. E o antibiótico, ele mata as bactérias boas do estômago e do intestino. Então você tem inflamação no intestino, imunidade baixa, gases, fezes mal formadas, retocolite ulcerativa e assim vai. Vocês entenderam? A imunidade baixa. Ok, beleza. Então, antibióticos, extratos para poder matar H. pylori, chás desparasitantes, óleos essenciais, sucos desparasitantes, eles podem até ajudar a aliviar a dor, né? Podem até matar a bactéria, como eu falei, mas ela vai voltar. Então, ao invés de você ficar achando que o que vai matar a bactéria é ir tomar isso daqui, você precisa ir naquilo que realmente trata a H. pylori, que é você aumentar a imunidade para o seu corpo eliminar a bactéria. Vocês entenderam, gente? Escreve aí nos comentários, Carlos, estou entendendo ou não estou entendendo. Então isso daqui você vai esquecer, entendeu? E você vai focar nisso daqui, porque é isso daqui que aumenta a imunidade e mata a H. pylori. Os meus alunos que têm H. pylori, o que é que eu explico para eles? Foquem no protocolo de gestão plena, que é um protocolo que a gente tem dentro como é que se diz? Do programa de gestão plena. Então eu falo, foquem no protocolo de gestão plena, porque a maioria dos alunos se livram só com o protocolo de gestão plena. Alguns precisam fazer o protocolo geral e depois fazer o protocolo de chás desparasitantes, mas a maioria só com o protocolo de gestão plena. Então, por quê? Porque o banho sem luz do sol não tem como eliminar a bactéria, porque é a luz do sol que estimula no homem a testosterona, a disposição, a produção de vitamina D, né? A medicina alopática, ela destrói a saúde, a disposição e o bem-estar do homem e da mulher, porque eles ensinam que você tem que correr do sol, que o sol causa câncer, que o sol é inimigo, que o sol é terrível, que o sol não presta, que o sol causa um monte de doença. Então todo mundo hoje corre do sol, corre do sol. Tem gente aqui na minha comunidade que acha que eu tô maluco, porque eu tô aqui fazendo corrida meio-dia no sol. Eu tô andando aqui meio-dia no sol, eu fico aqui em frente de casa, o pessoal me chama de maluco. Menino, sai do sol, rapaz, sai do sol, rapaz, que é isso, sai do sol. Como se fosse um crime se expor ao sol, pelo amor de Deus, gente. É um absurdo o que a medicina está fazendo. Não é todos os médicos, nutricionistas, mas a maioria dos nutricionistas e médicos pede para o povo correr do sol e tacar protetor solar. Aí depois se pergunta por que está desanimado, com baixa testosterona, o porquê que não consegue ter disposição, energia, o porquê que está com depressão, trancado dentro do quarto, porque não tem sol. Aí a pessoa fala, e qual que é o chá que vai eliminar a H. pylori? Eu falo, tá tomando sol? Porque a pessoa não entende que o sol ele estimula a vitamina D, que o sol produz células boas de defesa, que o sol aumenta as bactérias boas do intestino, que o sol limpa o sangue. A pessoa não entende isso. Então, para ela, sol e bactéria não tem nada a ver. Então, ela não vai tomar sol. Ela vai ficar exposta à luz de telas, somente. Vocês entendem? A respiração que você faz pode intoxicar o seu sangue ou nutrir o seu sangue com oxigênio. Qual o tipo de álcool que você toma? É uma água desintoxicante?
Está fazendo alimentação gastroprotetora? Está cuidando do seu emocional? Já fez uma desparasitação natural? Já fez uma modulação intestinal? Salva esse vídeo, essa live aqui, para você não perder esse conteúdo. Vocês entenderam? Então, tomar o óleo de hortelã, o extrato de própolis, gengibre, artemisia, extrato sem verme, kit de desparasitação, tomar cravo, tomar mastruz, tomar essas coisas podem sim aliviar um pouco, né, a sua dor, a sua queimação, desinflamar um pouco o seu corpo, mas só vão ajudar, elas não vão resolver o problema, né? Você tem que primeiro fazer isso daqui, ó. Você precisa primeiro fazer uma mudança completa do seu estilo de vida. Então, é isso daqui que vai resolver a questão da H. pylori. E, ó, vou começar amanhã. Escreve aí, vou conversar amanhã. Era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Escreve nos os 5 passos da vitória. Então, você vai escrever isso daqui no caderno, tá bom? Carlos, eu estou em que fase? Você está na fase 1, tá bom? Está na fase 1. Qual é a fase 1? Live. Está assistindo a live aqui. Você vai praticar a live. Depois você vai participar do evento Restauração Gástrica. Depois você vai se tornar aluno do programa de gestão plena para poder começar a estudar. Vai começar a praticar o protocolo para, em média, depois de uns 3 a 6 meses, conseguir ficar livre dos sintomas. E por último, né, perseverar para ter a vitória definitiva com a endoscopia, de não ter mais nada. Então você tem que pegar isso daqui e colocar isso daqui como meta de vida, como prioridade na sua vida. Tudo que você fizer tem que envolver isso daqui, tá bom? Ó, a gente tem um evento chamado Restauração Gástrica. Esse evento aqui, ele é gratuito, e você pode estar participando com a gente. São 3 aulas aqui que a gente passa para você. Não está ainda com vagas abertas, tá bom? Vai abrir vagas daqui a alguns dias. Você vai ver aí minha propaganda, se inscreva no evento gratuito, Restauração Gástrica. Aí você vai lá e se inscreve. Mas, Carlos, eu não quero ficar por fora, eu não quero perder. Então você vai na minha bio e você vai entrar no grupo de espera. Grupo de espera. Nesse grupo, a gente vai colocar o link assim que a gente for fazer o evento. Então, acabou aqui a live, vai na minha bio e entra no grupo de espera, beleza? Entra no grupo de espera para você não perder aí o evento. Eu aguardo vocês todas as terças e quintas, 19h30. Vou ter que ir agora por causa da hora, tá bom? Valeu, gente. Deus abençoe. Foi uma bênção aí a live, viu? Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.